Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal da Remy Kids. Então, nós estamos estudando o livro de Gênesis e na semana passada nós aprendemos como Deus criou o homem, Adão e Eva, colocou num lindo jardim e Deus deu uma ordem dizendo que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram, desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim. Mas Deus também prometeu que iria mandar o Salvador, que ia esmagar a cabeça da serpente, iria destruir as obras do inimigo. E Deus então teve que matar, um animal para vestir Adão e Eva, para então cobrir a sua nudez. Então esse animal ele foi sacrificado para que eles pudessem ter roupas, peles de animais. E provavelmente o nosso Deus ensinou para eles como agora eles deviam adorar o Senhor através do sacrifício, oferecer sacrifício a Deus pelo seu pecado. Eu imagino que a vida para Adão e Eva não foi fácil ali fora do jardim. Agora ele teria que trabalhar duro. Não que ele não trabalhasse no jardim, mas agora era bem mais pesado. E Deus continuava abençoando Adão e Eva. Mesmo depois de que tudo que aconteceu, o nosso Deus, ele é misericordioso, ele ama a cada um de nós, não é verdade? E certo dia, Deus então enviou um presente para eles. Sabe o que aconteceu? Eva ficou grávida e ela teve um bebê, colocou o nome dele de Caim, que significa propriedade, bem, possessão. Imagine o primeiro bebê. Ela estava tão feliz, a família estava tão feliz. Imagine a alegria de Adão e Eva. Não demorou muito depois, então eles tiveram outros filhos e colocaram o nome de Abel. Já pensou? Deus realmente amava Adão e Eva, amava também Caim e Abel. E sabe, crianças, esse Deus que amava Adão, ele também te ama muito. A Bíblia diz, porque Deus amou ao mundo. O mundo quer dizer todas as pessoas. E me diga uma coisa, você está no mundo? Então Deus te ama com amor muito grande. A Bíblia diz, porque Deus amou ao mundo. Esse Deus santo, criador, porque foi ele quem te criou, ele criou todas as pessoas. Ele é perfeito, ele está preparando um lugar lá no céu para os seus filhos. E ele te ama mesmo, sendo tão santo, tão perfeito, ele te ama. E amava Adão e Eva e seus dois filhos também, Então, quando você é criança, você gosta de brincar? Você gosta de brincar, não é verdade? Eu imagino também que Caim e Abel gostavam de subir em árvore, correr atrás do outro, pegar algumas coisas. Então, você aí, você gosta de brincar, não é verdade? Às vezes, você não gosta de estudar, outros já gostam de estudar. Você tem que fazer as suas tarefas, não é verdade? E então, mas você já pensou no que você quer ser quando crescer? Pois olha, os meninos escolheram também uma profissão. A Bíblia diz que Caim, ele se tornou-se lavrador, ou seja, ele gostava de trabalhar na terra, ele gostava de plantar. Eu imagino que de vez em quando ele trazia cenoura, batatas para a mamãe fazer alguma sopa, não é? Mas já Abel, ele gostava de cuidar das ovelhas, então ele se tornou pastor. Enquanto Caim ele tornou-se agricultor, Abel tornou-se pastor de ovelhas. Ele gostava de cuidar das ovelhas, de levar as ovelhas para passear, de curar, cuidar das suas feridas, de colocar lá no curral. Então ele era um pastor, e um pastor ele precisa realmente cuidar bem de suas ovelhas, porque às vezes as ovelhas querem ir para os seus indo por um caminho, então ele tem que estar ali perto das ovelhas. E a Bíblia, a palavra do Senhor diz que certo dia eles foram oferecer um sacrifício a Deus. Agora, eu imagino que Adão e Eva falaram para os seus filhos como
eles moravam no jardim e como eles tiveram que sair porque eles desobedeceram a Deus. Eu acredito também que eles aprenderam, né, que o sangue derramado com a morte de um animal era requerido por Deus para cobrir a culpa do pecado do homem. Então, provavelmente eles aprenderam isso. E olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trouxe o fruto para o Senhor, porque ele era agricultor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Olha só, ele trouxe o melhor do seu rebanho, das primícias, ou seja, era o melhor. E ele diz aqui, então diz aqui a palavra de Deus. Olha só, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Mas por que Deus se agradou da oferta de Abel? Abel, primeiramente, ele ofereceu um dos melhores cordeiros do seu rebanho. E Deus sabia que estava no coração de Abel, porque Abel, ele sabia, ele seguiu as instruções como Deus tinha dado. Ele seguiu exatamente como o Senhor tinha ordenado. Ele foi humilde e escolheu seguir as orientações de Deus. Olha o que diz aqui o livro de Hebreus. O livro de Hebreus diz o seguinte, lá no capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, né? Então, ele fez aquilo pela fé. Ele fez exatamente como Deus queria que ele fizesse. Mas quanto ao Caim, olha só o que Deus diz aqui na sua palavra. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante, ou seja, ele ficou emburrado, assim com cara de sapo, zangado, não é verdade? A pergunta é, por que Deus não se agradou do Caim? Sabe por quê? Porque Deus conhecia o coração de Caim. E quando Deus olhou para o seu coração, estava cheio de pecados. Não é que Abel não fosse pecador. Abel também era pecador. Mas Abel, ele fez pela fé e quis fazer exatamente como Deus mandou. Já Caim não. Caim, ele quis fazer do seu jeito. Vai ser do meu jeito e não do jeito de Deus. E sabe, criança, quando nós fazemos as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus, isso é pecado. Pecado é qualquer coisa que eu faço, que eu digo, que eu penso, que não agrada a Deus. E a Bíblia diz que o coração do homem é corrupto. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz o seguinte... olha só o que diz aqui a palavra, 17:9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, o Senhor viu o coração dele cheio de pecado. E sabe, nós também temos pecado. Desde que Adão e Eva, eles pecaram contra nosso Deus, nós já nascemos com o desejo de pecar. Pecar, como eu já falei para você, são as coisas erradas que nós fazemos que não agrada a Deus. A mentira, a desobediência, a sua mãe manda você fazer uma coisa e você diz, vou já, e não faz. Aí você fica com raiva, às vezes mente. O pai da mentira é Satanás, o inimigo de Deus. E sabe, o pecado, por ser contra Deus, ele precisa ser castigado. Então, o pecado é muito, muito, muito sério. É horrível. E sabe, o nosso Deus vê o nosso coração também, vê as coisas erradas que nós fazemos, que a gente pensa que Deus não está, que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E Deus viu o coração de Caim e viu algo muito triste no seu coração, querendo fazer as coisas do seu jeito. E além disso, ele ficou com muita raiva de Deus. Ele ficou zangado com Deus. A palavra do Senhor diz que ele ficou irado, ficou emburrado. Mas o Senhor foi procurar Caim.
O Senhor disse então para ele: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Então o Senhor disse: olhe, faz o que é certo. Você pode fazer o que é correto. Eu vou aceitar a sua oferta. Então, a única maneira que ele poderia consertar era ele oferecer um cordeiro a Deus, um cordeiro sem defeito. Sabe, aquele cordeiro sem defeito estava representando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus que veio a esse mundo morrer na cruz pelos nossos pecados. Vocês lembram que Deus prometeu que iria mandar o Salvador? Pois o Salvador é o Senhor Jesus, o Filho perfeito de Deus que derramou seu sangue. A palavra do Senhor diz que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Ele foi ali castigado no meu e no seu lugar. Ele tomou ali as nossas mentiras, levou sobre si o nosso castigo. O Senhor Jesus, o Filho perfeito de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus não ficou ali morto numa cruz para sempre. Ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus está vivo. A única maneira de Caim ter os seus pecados perdoados era mudar sua atitude, escolhendo crer em Deus, aproximando-se da maneira correta como Deus queria. Mas olha, Caim, ele recusou receber o perdão que Deus estava oferecendo para ele. E ele ficou com muita raiva, com muita inveja do seu irmão Abel, porque Deus, Deus aceitou a oferta de Abel. E a palavra do Senhor diz que, olha só o que aconteceu. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Que triste, ele estava com tanta raiva, com tanta inveja no seu coração, que matou o seu irmão. Mas Deus, na sua misericórdia, procurou novamente Caim. E Deus então perguntou para ele: onde está seu irmão Abel? E olha só que ele respondeu: acaso eu sou responsável? Eu não sei. Acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Mas Deus sabia. Caim imaginava que Deus não tinha visto o que ele fez, mas Deus sabia. Deus estava perguntando porque Deus estava dando uma oportunidade para que ele se arrependesse do seu pecado. Mas sabe, porque ele fez isso, Caim teve que sofrer as tristes consequências do seu pecado. Sem dúvida, este acontecimento deixou Adão e Eva muito, muito, muito triste. Caim achou o seu castigo muito grande, mas em sua misericórdia, Deus colocou um sinal de proteção em Caim, porque Deus tinha dito para ele que ele ia ser, o Senhor disse para ele que ele ia ser maldito sobre a terra, E o Senhor disse então: és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. E o Senhor disse que ele ia ser fugitivo, mas na sua misericórdia, o Senhor colocou o sinal em Caim para que ninguém matasse ele. E tudo indica que ele nunca se arrependeu do que ele fez. Que triste, não foi? Que triste essa história de Caim. Mas sabe, criança, eu quero dizer uma coisa para você. Você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, então você pode procurar fazer o que é certo diante de Deus, obedecendo seus pais, obedecendo o que diz a palavra de Deus. Quando a palavra do Senhor diz o seguinte: filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, você pode obedecer. Mas sabe, o pecado, você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, o pecado sempre causa tristeza e precisa ser punido. Mas Deus preparou um meio para perdoar o seu pecado. E através esse perdão é através de Jesus, o Filho perfeito de Deus. E a palavra do Senhor diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode ter a vida eterna escolhendo receber a Jesus como Senhor e Salvador. Se você ainda não fez, você pode falar com Deus, você pode pedir perdão. Senhor, eu sou pecador, eu creio que Jesus morreu por mim, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E Deus está pronto para perdoar o seu pecado, tá bom? Você, criança, que já tem Jesus como Senhor e Salvador, obedeça o que Deus diz na sua palavra. Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa. E até o próximo vídeo.